A maternidade nos traz novos caminhos. E é sobre isso que a gente fala nesse quadro especial da Clínica Nilo Franz. E hoje eu tenho aqui a doutora Larissa Enéas para dividir comigo. Eu vou falar um depoimento pessoal, né? Pode falar. Ali. O meu filho pequeno, o Henry, eu via que ele era um pouco irritadiço, com problemas de comunicação, dificuldade de comunicação. E aí nós procuramos exatamente a doutora. Então a doutora Larissa é otorrinopediatra e a partir dela a gente viu que o Henry estava ali com uma formação de otite, eu nem sei mais, eu só confio nela e eu quero que tu explique de vida isso com tantas famílias que muitas vezes demoram até pensar que pode estar passando isso com o seu filho. Tá bem. O que acontece, né, Ali? A audição ela é pré-requisito para o desenvolvimento, então, da linguagem verbal, oral, enfim. Tanto isso é importante que a gente tem toda uma questão de triagem neonatal e muitas pessoas não têm nem ideia de que a perda auditiva, a deficiência auditiva, ela é muito frequente. Ela é 1 a 3 para cada 1000 nascidos vivos, então é uma incidência muito alta. É maior até do que muitos testes que a gente faz, testagens do próprio teste do pezinho, por exemplo. Então nem sempre é algo tão explícito, digamos assim, que a gente consegue detectar tão cedo como no próprio teste da orelhinha, que é feito na maternidade. Mas às vezes existem outras questões que podem acompanhar a criança ao longo da vida, né? E uma delas, então, voltando ao Henry, né? O sigilo médico fica um pouquinho de lado, né? Mas eu acho que se eu falo, tá não liberado, tem problema, né? Então, assim, que tinha o que a gente chama de otite secretora, ou otite com efusão, que é a secreção dentro do ouvido, e que muitas vezes isso é um problema, como a gente gosta de dizer para os pais, silencioso. Muitas vezes as crianças não referem, porque são pequenas, né? Nem sabem o que está se passando. Não têm a menor ideia do que está se passando com elas e às vezes se demonstra justamente nisso, uma mudança de comportamento, para pedir para aumentar o volume da TV, para o pai ou a mãe falar um pouquinho mais alto, aquele, o que é? Não entendi, né? E a gente sabe que isso a longo prazo, realmente, quando isso se torna um problema crônico, que começa a ter secreção por muito tempo dentro do ouvido da criança, acaba realmente impactando na audição, acaba impactando no desenvolvimento da criança, processamento auditivo e lá adiante até a alfabetização, enfim. Então são coisas que são importantes e que às vezes passam de certa forma desapercebido, né, para os pais nesse sentido. Pois é, uma das recomendações que eu imagino seria fazer uma consulta preventiva mesmo, não só aquelas direto depois do nascimento, mas de tanto em tanto tempo para ver se essa situação existe e ser acompanhado por um profissional, né, doutora? Porque são coisas que é importante que os pais avaliem e mais do que isso, quem é pai e mãe de criança pequena como eu, pegou um período de pandemia em que tudo saiu do normal, então as pessoas imputam a pandemia, não, tá com dificuldade de falar por causa da pandemia. Pode não ser. Uhum. Tudo foi culpa da pandemia. Exato. Por muito tempo. E não é verdade, né? Claro, teve um impacto, a gente sabe, e realmente acabou resultando nisso. Mas não é só isso, né? A gente tem muitas outras coisas. Eu vou reforçar aqui. Foram muitos os pais e mães que me mencionaram ao longo dos últimos meses questões relacionadas à audição e como foi importante dividir o que aconteceu conosco, que foi super singelo, gente. Eu tô falando aqui como se fosse um grande acontecimento, mas foi super simples. Diagnosticamos, acompanhamos algumas otites, tratamos, olha, indicamos para botar o dreno e ele é outra criança a partir dali. Parece que foi um alívio para ele. Então, eu proponho que se pense sobre isso, que se procure um médico especializado nisso, para ver se daqui a pouco não é o caso do seu filho que está ali, né, irritado, não ouvindo direito. E, sem dúvida nenhuma, essas recomendações, doutora, são muito importantes. Teria mais alguma dica para dar para os pais nessas situações? Além de ficar atento ao seu filho, brincar muito com o seu filho, eu acho que para também ter um desenvolvimento adequado da linguagem, da fala, eu falo num programa de TV isso, mas vou ter que falar, evitar as telas para as crianças. Não, mas tem que falar a verdade, né? Verdades difíceis de engolir. Exato, evitar as telas para as crianças, especialmente até os 2 anos de idade, porque a gente sabe que isso tem realmente um impacto significativo. Leitura, ler, conversar, brincar, que é nisso que a criança vai se desenvolver.
É, isso aí, porque a gente vai junto nesses novos caminhos, tendo que aprender, tendo que se desafiar. A gente agradece a Clínica Nilo Franz por todo esse conteúdo maravilhoso e até a próxima.